gente está com uma convidada especialíssima, diretamente dos Estados Unidos, está aqui no Brasil, Ana Paula Henkel, palmas para ela. Ana, como você está? Que bom estar aqui com você. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Esse povo que aqui fica falando sem filtro político, eu falo, quando é que eu vou pro esporte? Eu quero ir lá pro Sem Firula. É de casa. E, Ana, a gente estava conversando aqui antes de voltar, você pegou o comecinho da Copa do Mundo, como que tá o clima lá nos Estados Unidos, né? Porque no Canadá eu sei que ninguém tá ligando pra Copa. Não, olha... Como que tá lá onde você fica? Eu não sei que ano que começou essa paixão dos americanos, não vou falar paixão, assim como a nossa. Se interessar mais, né? Mas... o único jogo que eu vi inteiro foi o dos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos, o jogo do Brasil estava voando, então não deu, era só o piloto comunicando, o Brasil empatou e a gente tentando saber. Mas o meu marido é americano, ama esporte, é daqueles que assiste até bolinha de gude, ele está ali assistindo. E então nós assistimos o jogo juntos e... Quando saiu o gol dos Estados Unidos, a minha rua inteira... Aí o meu marido olhou para mim e falou assim, eu acho que não é só a gente que... Todo mundo tá assistindo. Todo mundo assistindo. E aí você vê que... É uma mudança, hein? É uma mudança e veja que curioso. Não é o mesmo espírito da gente aqui, imagina... a gente cresceu pintando rua, recortando bandeirinha para colocar na rua. Não é a mesma coisa. Mas eu tenho visto, por exemplo, muitos carros com a bandeirinha americana na janela. Então, é uma coisa assim que acontece nas Olimpíadas de vez em quando. Nas Olimpíadas tem muito esse clima assim, as pessoas com camisa dos Estados Unidos, com bandeira. E eu acho que esse ano tá diferente. Legal. Legal isso aí, hein? Tá porque diferente. a gente tinha essa noção, né, de como estão as coisas nos Estados Unidos. Porque o americano, a natureza é competitiva, né? Sim. Onde você mora especificamente nos Estados Unidos, é perto de alguma sede de jogos da Copa ou não? É 10 minutos do SoFi Stadium. Então... É assim, 10 minutos com Que trânsito. jogo teve lá enquanto você estava lá, você lembra? Teve... olha, dá uma olhada. Eu vejo aqui. Mas é em Inglewood, é assim, com trânsito dá 20 minutos. É Los Angeles, né? SoFi Stadium. É onde joga o Rams, o Chargers, né? Los Angeles o dos Estados Unidos foi lá. Não, o dos Estados Unidos foi lá, mas eu acho que houve outros jogos lá. E você vê que há teve Irã e Nova Zelândia ontem. Isso, Irã foi jogar lá. Jogão, cara. Foi legal o jogo, Bem divertido. Foi jogão. Bem divertido. E aí os iranianos tiveram que sair do país, né? Vem, joga e vai embora. Joga. Aliás, já que você tem informação do povo, porque tinha torcedor iraniano no Tinha estádio. Bastante, tava cheio o estádio. Gente. E na cidade, você viu iranianos lá ou não? A cidade de Los Angeles é uma das cidades com a maior imigração de iranianos dos Estados Unidos. Tanto que quando houve o primeiro ataque do governo americano ao Irã, eles tomaram as ruas para festejar. Sim, eu mostrei no Sem Filtro, mostrei no De Leste a Oeste. Eles tomaram as ruas, assim, chorando, agradecendo o Donald Trump, levando a bandeira antiga deles, né? Aquela que tem o leão ali no meio. É uma das maiores comunidades iranianas em Los Angeles. E eles tiveram problemas ontem. Dois, né? Não conseguiram sair dos Estados Unidos. Depois do jogo, o Taremi, era problema. É o melhor jogador deles. A coletiva do treinador é muito forte, né? Quando ele fala que nenhuma seleção, nenhum esporte... em algum torneio americano passou o que o Irã está passando, né? Tanto na chegada quanto no treinamento, que é tudo diferente para eles, o torcedor é diferente. Mas a gente já esperava isso, não é isso, Ana Paula? Quer dizer, o povo americano esperava isso também, em relação ao Irã? Eu acho que é difícil, nós aqui no Brasil, a gente compreender assim, o contexto maior, histórico, porque nós estamos falando, se voltarmos no passado, durante a União Soviética, quantos atletas não eram espiões? Então,
Então, assim, tem um contexto histórico. A Alemanha Oriental também tinha isso, tinha falcatrua em teste de doping. As meninas eram maior que eu, né? Exatamente. Então, a gente tem... Nós, brasileiros, não temos um contexto geopolítico histórico que os americanos têm. E hoje em dia existe um medo dos americanos de que tudo é espião, porque tem espião chinês em Stanford, na UCLA, na NYPD. Ah, mas são atletas iranianos. Quem garante alguma coisa? Né? Entendeu? Então, é uma pena, mas o que eu vejo é que o público americano está muito engajado assim, na Copa, e eu não entendo muito de futebol, mas eu gostei da seleção americana. Eu estou errada? Não, você está certo. Não tá não. Maravilhoso. Acho que foi uma das melhores atuações, se não a melhor de uma seleção nesse começo de Copa do Mundo. Porque assim, a Alemanha meteu 7-1 em Curaçao. Ninguém, né? Agora, Golear o Paraguai foi a vítima dos Estados Unidos. É um time que tem jogadores importantes, que tem jogadores de ponta. Né? E não era para tomar de 4, e não só tomar de 4, mas o vareio de bola. Não foram 4 gols acidentais, poderia ter levado mais gols. E eles são conhecidos pela consistência defensiva, né, Alex? Sim, o Paraguai não... foi a melhor defesa das eliminatórias aqui sul-americanas, o Paraguai. Logo de cara toma 4. E não só isso, o curto trabalho do treinador, do Maurício Pochettino, que tá não há tanto tempo nos Estados Unidos, mas ele conseguiu fazer um sentido de transições rápidas. Há um esquema de jogo, você vê que há trabalho. Né? Claro que também é um bom trabalho deixado pelo treinador anterior, e os Estados Unidos, talvez por não ter uma variedade tão grande de jogadores, esses atletas têm um certo conjunto entre eles. E aí há uma orientação diferente do Maurício Pochettino, mas jogadas de transições muito rápido, individualidades como Pulisic, como Balogun, são jogadores muito bons, e eu acredito que os Estados Unidos seja uma grande surpresa. Não sei se vai fazer o mesmo barulho que fez em 94, porque chegou perto de eliminar o Brasil, chegou né? Próximo. Muito próximo. Talvez agora, vá até algumas fases mais à frente do que as oitavas de final. O que eu vejo nessa seleção americana, e eu vejo em outros esportes também, que é uma característica do americano, é que se você não vê aquele talento nato, né, para jogador de futebol ou para jogador de vôlei, isso é compensado com muito trabalho, muita disciplina. Então, eles entram ali num esquema de disciplina. E às vezes, eu confesso que eu acho o jogo de futebol, dependendo do jogo de futebol, muito chato, porque fica aquela coisa, aquele reme-reme aqui, troca a bola, aí vai pra lá. E a seleção americana, eu achei aquela coisa assim, rápido, toca, dinâmico, né? Objetivo, né? Aí o objetivo, chuta, não deu. Aí, né? Então, eu sinto que inclusive a seleção americana, é um produto do que o americano gosta, do esporte dinâmico, e não aquela coisa que fica, né, que... Tipo, defende, levanta e corta, é isso? Exato. Tipo, mas o futebol não é bonito. Não me interessa se o futebol é bonito, eu quero ganhar, né? Mas eles, nos Estados Unidos, é sempre assim. Quando eles têm um projeto, eles vão adiante. Agora a gente está vendo os resultados daquele projeto lá dos anos 80, 90, que vai evoluindo e começa a dar resultado. É um time, assim, que pode jogar de igual para igual com qualquer seleção. Ô, Ana, antes desculpa, eu te cortei. Claro. Você ia à vontade, não. É que feio cortar aí. Não, eu pensei que ele já tinha terminado. Não, eu só ia falar que tem um jogador que já tem talento mesmo, que a gente pode notar essa evolução, que já não é mais só o automático, é o Tillman. Ele movimenta muito bem no meio de campo, ele tem visão. Desde a época de PSV ele já jogava bem, agora não. É um jogador de nível internacional. E assim, a gente já vê nos Estados Unidos esse tipo de jogador. Quando a gente recebe uma convidada ilustre assim, a pessoa respira, a gente já tem que entrar para falar. Ana, aqui, no outro bloco a gente estava falando sobre a presença do Neymar na seleção. Loebelin levanta que é uma questão política, e até falei, será que no vôlei também é assim? Você já conviveu com alguma situação assim no teu esporte? Uma pressão para ser convocado? Não era, mas alguém... Não você, claro. Você deveria estar em todas as listas. Já, mas assim, acho que a minha contribuição nessa convocação do Neymar, que eu vejo muita gente falando não tinha que convocar, não tinha que convocar, mas muita gente, e eu vi que vocês estavam falando do critério técnico, ele não está apto, se não está apto, não tinha que estar ali. Eu entendo esse critério, porque nós estamos falando de uma Copa do Mundo. Mas existe um critério
que fiz parte de vários grupos, que é muito importante, é quando tem uma peça de elo, às vezes, dentro de um time, às vezes você tem 2 tribos, 3, e tem uma peça que às vezes é o elo ali dentro. É importante ter que lá. põe a bola no chão quando 2 tribinhos estão brigando ali dentro, que às vezes o contexto emocional, o contexto psicológico, ele agrega também em momentos de pressão. Eu falo isso sem conhecer o Neymar ou a estrutura psicológica que o Neymar poderia ou pode contribuir dentro do grupo, mas eu vejo um técnico convocando um jogador como o Neymar para esse contexto de um pouco mais de experiência, porque não adianta você ter, todos os jogadores são fantásticos, experientes, vai ter bate-cabeça ali, e eu acho que o Neymar pode ser essa peça que tem uma hora que nos bastidores ele fala, não, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Eu entendo esse seu lado. O que corrobora essa sua análise é o fato de os próprios jogadores mais jovens da seleção, quando foram perguntados meses atrás sobre a questão do Neymar, todos eles, com os olhos brilhando, falavam que gostariam de o Neymar junto com eles, porque era o grande ídolo, o grande nome, o grande craque do futebol brasileiro. Então, até um deles acabou não sendo convocado e o pessoal tirou sarro, que é o João Pedro, né? Quando o João Pedro falou, o João Pedro vinha sendo convocado em todas as listas e João Pedro, e o Neymar? Não, tem que ir, não sei o que. Acabou o Neymar indo e ele não, né? Mas eu acho que nenhum jogador faria o contrário. Claro. É diferente. Mas a única questão... não foi uma coisa forçada. Não, claro que não. Os jogadores gostam do Neymar. Não é que ele foi lá eu acho que a questão é essa. No nariz. Eu acho que a única questão que entrando aqui, nós não podemos deixar fora dessa equação, é que o treinador disse, foi o treinador que disse, que não levaria ninguém que não tivesse 100% em condição física. Isso eu não sabia. Então, e a partir do momento que ele fala isso, nós tivemos outros jogadores que, assim, eu não sei hoje, talvez o Alex saiba, o alemão, como é que está a situação física do Estevão hoje. Mas o que foi levantado é que o Estevão poderia estar apto para as oitavas. E a resposta foi não. Ou chega a 100% ou não chega. E quando você escuta ontem de algumas pessoas da CBF que o Neymar pode ficar de fora, inclusive, do jogo da Escócia, e só voltar nas oitavas, você quebrou completamente aquilo que o treinador falou. E aí, então, a premissa está errada. Ele deveria, na minha opinião, ter falado: vou levar o Neymar porque é um contexto importante de transição para outra geração, de experiência. Tinha que ter uma explicação aí alguém, um repórter, provavelmente perguntaria: mas e se ele não estiver 100%? Vou levar assim mesmo, porque é um jogador de conceito. Até porque existem jogadores que fazem essa ponte de uma geração para outra. E o Neymar é um desses jogadores que você olha ali, né, como ídolo. Nossa, eu joguei na seleção com a Ana Moser, que eu olhava e falava: é a Ana Moser. E depois eu estava dividindo o quarto com a Ana Moser e trocando experiências e recebendo toda aquela bagagem que ela já tinha, Fernanda Venturini e tal. Agora, tem uma outra coisa que eu ouvi vocês falando também, que eu estava ali esperando. A gente não fala bobagem, tá vendo? Ela fica... Ela põe uma psicóloga. Vou concordar. Mas assim, eu vou concordar com uma pergunta. Eu acho que, porque o vôlei está passando por isso. Quando nós vamos zerar o que está acontecendo com as confederações, política, coronelismo e bota só. Quando a gente vai zerar isso para que o esporte de fato seja prioridade? Porque o vôlei hoje não é prioridade também. É uma pena, né? Não é. Não é. É politicagem, coisa de bastidor, patrocinador, interesse pessoal. O agravante nisso é que o vôlei não tem a projeção que tem o futebol. Então as coisas são feitas e ficam sendo feitas sem que haja uma repercussão, que as pessoas não falam. Mas o basquete despencou por causa disso. Exatamente. Mas atrás disso tem uma resposta muito boa. A Argentina é campeã do mundo, né? Se eu falar pra vocês que a Federação Argentina é mais bagunçada e mais corrupta que a CBF... Tem uma situação que encobre. Quando a gente pede organização, retidão, projeto de ciclo, porque isso, com certeza, aumenta a probabilidade de êxito.
Mas tem uma coisa, principalmente na América do Sul, quando se diz respeito ao futebol, que o talento ganha copas, faz resultados, mesmo com planejamento pífio. A Argentina tem muito mais problemas do que o Brasil, mas tem um cara chamado Lionel Messi lá, que merecia e ganhou uma Copa do Mundo praticamente, não digo sozinho, né? Porque o futebol coletivo, é um coletivo, e eu tenho a nítida impressão que se não fosse Depô, o próprio goleiro de Bu Martínez, ele não venceria a Copa do Mundo. Di Maria foi melhor que o Messi. Di Maria foi melhor que o Messi em alguns momentos. Mas existe o fator, o talento individual, que encobre qualquer má organização e corrupção. Claro, a gente pede para que tenha organização, porque com planejamento, como feito na Alemanha, lá atrás na Copa de 2006, eles falavam que o planejamento era para 2014, lembra, Alex? Que a Alemanha, recebendo a Copa do Mundo em sua casa, falou, nós não vamos ganhar. E eles perdem uma semifinal para a Itália em Dortmund, já sabendo, mas quando chegou em 2014, olha o que aconteceu aqui. Eles deixaram não só uma lição futebolística, olha o legado que eles deixaram de Copa. Eles praticamente construíram um alojamento, mudaram, eles fizeram as coisas de infraestrutura que aqui no Brasil não tem. Então, a gente não exige organização atrelada à vitória, mesmo porque o desorganizado também vence. Mas, Portugal, tem de talento. Só tem um detalhe. Acho que é isso, Ana. Só tem Essa é a detalhe. diferença. A gente pede que essas coisas funcionem administrativamente para que se tenha uma facilidade, mesmo porque no Brasil não existe mais esse talento que ganha sozinho. O time não tem mais esses expoentes, entendeu? Mas, por exemplo, no vôlei, o talento só não está ganhando mais. Então. Porque você pega uma semifinal olímpica, tem Catar, tem Noruega campeão olímpico. Você fala, meu O Deus... Irã, o vôlei faz de um onde trabalho vem muito esse bem feito. povo? Polônia. Antes era o quê? Estados Unidos, Brasil. Brasil, Estados Unidos. No vôlei de Itália, praia. Cuba. Antes Aí, Cuba, né? Aí você vai pra quadra, era Cuba. Olha Cuba. Cuba não existe, Não existe mais. Cuba passou Porque uma o talento geração de acabou. talento, o talento acabou, não tem mais, Acabou. né? Então precisa. É triste. As Ó, Ana, confederações precisam. chegou um superchat para você aqui, do Tom Santos, que está sempre acompanhando a gente. Ele mandou R$10. Ó, boa tarde, alemão. Alex e a todos. Ana Paula, minha prima, que sempre vê seus vídeos, já está jogando vôlei principal de Mogi das Cruzes. E a Yasmin Lívia. Pediu para você mandar um abraço para Yasmin Lívia, que é a jogadora de vôlei. Yasmin Lívia, um beijo para você. Ó, aí, pau na máquina, não reclama de dor, não. Vai, ela continua treinando. Porque tem uma coisa que a gente leva para a vida toda, é a tal da disciplina que o esporte dá pra gente. Acho que isso é o mais importante. E os Estados Unidos são mestres, né? São. Aliás, eu tava vendo o goleiro, o Freeze, né, o goleiro americano que tá jogando a Copa, foi titular na estreia, ele é formado em economia em Harvard. Ele é economista de Harvard. Legal. Você vê a diferença de... Cara gelado, né? O Portugal falou um negócio sobre Quem é essa talento. criança aí na tela? É Ana Paula. Essa, Poucas vitórias, né? Foi que ano essa aí? essa foi na Noruega, Isso é na praia, né? na praia. Eu tava jogando, foi o meu último ano, eu tava jogando com a Shelda, 2008. Nossa, tem quase 20 anos. Não precisa falar em idade, aqui eu não falando em tempo, tá? Tem quase 20 anos isso, meu Deus O do Portugal céu. falou sobre a questão de talento, mas o próprio talento, Portugal, está acontecendo agora na Argentina com o Messi e Cristiano em Portugal. Ele sabe quando o papel dele já não é mais dentro de campo, e é um papel de transformação. Acho que no vôlei deve ser igual. Deve ter um atleta de vôlei, aliás, a Ana Paula pode dizer se sim ou não, que chega um momento que ele sabe que, apesar do talento, a condição física não é a mesma, mas que tem um papel importante na renovação de jogadores e jogadoras. No vôlei também é igual? Tem, sim, claro, claro. Então, gente, por que não está acontecendo no Brasil? Não acontece isso. A função do Neymar nessa Copa, não, infelizmente, não é a mesma do Messi e do Cristiano Ronaldo. O Messi hoje, no banco, não é isso? Eu estava dando uma olhadinha no Jornal Olé lá, eu não vi um jornalista, ninguém em Portugal, Não, sim. falando absurdo que o Messi está no banco e blá, blá, blá. Porque ele sabe que o papel dele, Ana, enquanto produto, Messi, né, já não pode ser mais aquele atleta que nós adoramos, ficamos apaixonados de ver, mas ele ainda tem um papel importante. E se tem que jogar 25 minutos, os 25 minutos dele são muito melhores que 90 de alguns jogadores, gente. Sim. Então qual é o problema nisso de o cara ficar no banco? Não tem problema nenhum. Mas sabe por aqui quê? cai o mundo. Alfredo, porque é o seguinte, tanto em Portugal quanto na Argentina, eles têm uma coisa chamada equipe, tem time. E tudo Independentemente bem. do talento. No Brasil, porque é tão desorganizado que as pessoas acabam acreditando que
o Neymar vai resolver. Isso. Entendeu? O Brasil só empatou o jogo contra Marrocos porque o Vinícius Júnior fez uma jogada. Não tem um time, não uma organização. Esquece o Neymar. Tá? O Ancelotti tem coragem pra tirar o Rafinha do time? Acho que não. Não. Tem. Então, gente, a gente bate no Neymar pela questão física, porque é fácil mas a bater questão no não é Neymar. só o Neymar. A gente não, você. Eu bato. Não, acho que eu nem não é levaria. só ele, Eu falei que eu nem levaria. Eu tô brincando. Eu não vou ser aqui engenheiro de obra pronta depois falar, faz uma fila pra pedir desculpa aqui. Não vou. Mas eu acho o seguinte: um treinador que não tem coragem, o Rafinha não pode ser titular do Brasil. Os amistosos do Rafinha, o primeiro jogo do Brasil. Eu queria alguém me fale algo que o Rafinha fez para justificar que ele continue sendo titular. E na Copa de seleção, 2022, O Casemiro. na Copa de 2022, o Rafinha já também não mostrou Sabe o que vai força acontecer no com o momento da Ancelotti? decisão. Se ele pegar e tirar, vai receber um telefonema da Nike. O Rafinha é Nike, né? Não é Adidas, não, é Nike. Vai receber um telefonema, porque é assim que funciona, infelizmente. Nós vivemos hoje um produto contaminado por interesses terceiros que não são o dentro de campo. E é isso que está acontecendo. Porque para a Nike, se o Brasil foi eliminado na primeira fase, tanto faz como tanto fez, gente. O contrato dela continua enorme. Mas eu faço um contraponto. Pois não. Não seria importante pra Nike ver um Neymar ou até o Hendrick, que é da New Balance? Sim. O Neymar é da Puma. Sim. Pra Nike não é bom, de repente, pensar, um pensamento contrário. O Hendrick e o Neymar em campo, vestindo o uniforme da Nike, porque a seleção brasileira é Nike. Vai estar as fotos, os vídeos, as imagens, o mundo inteiro rodando com o Hendrick vestindo Nike, usando Nike. Quanto mais ele estiver em campo com o uniforme da seleção brasileira, ele vai estar vestindo o material da Nike. Para a Nike, é uma propaganda espontânea, gratuita, de um jogador que é da marca rival e que ele estará lá representando uma seleção potente como a do Brasil, vestindo a marca dela. Mas só vamos lembrar que os documentos que foram mostrados, quem mostrou foi o Kifuri, né? Que mostrou os documentos da Nike. Que a Nike, quando fecha o acordo com a CBF, Ana Paula, que é bizarro, ela tem direito a marcar 50 no ciclo, 50 amistosos, sendo que ela pode escolher 8 jogadores para jogar. Isso não faz Vocês estão de sentido. brincadeira comigo, gente. Não, isso é outra coisa. Mas Não, tô falando o seguinte, pontualmente, mas ela não precisa disso, né? ela pode escolher os jogadores que ela quer. Mas Isso aí a resposta é essa. Então por que Isso enche o fere- saco quando coloca o Hendrick ou o Neymar? Não, mas isso aí Mas é uma os teoria. jogadores que são de outra marca, eles não estão vestindo Nike ou estão? Não, estão Não, todo apontados na CBF. Não, na mas- CBF, durante a Copa, sim, eles são obrigados. Aí acho que vale a gente trazer o próprio exemplo do Dream Team em Barcelona, em 96. Não me lembro qual marca era a seleção americana. Barcelona 9-2, né? Barcelona 9-2. E primeira Olimpíada do Sim, Dream foi, Team. sim. Scott Pippen, Michael Jordan, Magic Larry Johnson, Bird, Larry né? Bird, Barkley. Jogaram contra o Brasil. Eu estava lá, fui ver esse jogo. E o Michael Jordan tinha a Nike. Ele tinha... E a seleção americana era outra coisa. Durante os jogos, ele botou o uniformezinho da Nike. Chegou no pódio, o que ele fez? Jogou a bandeira americana. Em cima. Pode procurar a foto aí. Vou procurar. É Jogou a curioso foto. O que o Alex falou não faz E muito pronto, sentido. a foto do ouro olímpico Não tem o símbolo da Nike. Ele tá com a bandeira americana aqui. A Nike tudo bem, vai ter o Hendrick usando a marca dela, tá? Aí o Hendrick entra, faz 3 gols, é o cara da seleção brasileira. Quando acabar a Copa, ele vai fazer 200 mil propagandas, aparecer por exemplo, usando o New Balance. Então, para a Nike, não vejo vantagem nenhuma, olha, honestamente. O que eu acho que não pode acontecer, e está acontecendo, essa questão do que você levantou aí do Hendrick, que até agora só levantaram como teoria. Sim. Né? Que ele não vai pro jogo, porque ele tentava fazer. Os jogadores perderam alguns comerciais, inclusive, que iam fazer coletivos, porque ele é New Balance, não é da Nike, etc e tal. Mas também tem um grupo da Adidas. E tem gente da Puma. Então não tem muito sentido nisso. Neymar da Puma. Então, por isso que eu acho que assim, é uma teoria que ela tem alguns conceitos interessantes, mas eu não vejo. Eu vou ficar mais com a questão do Ancelotti dizer que ele não tem função tática necessária, que ele vê. Olha lá. Aí, ó. Eu prefiro isso. Ele bem meteu a lembrado. bandeira em cima, nem aparece. Foi de caso pensado, né? Não, total, porque a marca da seleção do Dream Team não era a marca dele, que eu acredito que já era Nike, Air Jordan, né, a coisa toda. Ele falou, gente, tudo bem, porque o que ele fez? Ele falou, eu não quero prejudicar o meu time, não quero prejudicar
a minha federação. Era a primeira Olimpíada que o basquete profissional estava jogando. Era Reebok, né? Era Reebok, exato. Aí ele falou, tudo bem, aqui ó, bandeira americana. E essa é a foto mais divulgada. Inteligência, foi inteligente. Eu entendo. Então, era Champion a marca. E ele era Nike. Ele era Nike. Eu entendo essa situação de patrocinadores, essa situação que move o mundo, é claro. A calça Reebok, é verdade. Patrocínio não se faz nada. Mas eu acho que não se pode esquecer o jogo. O jogo. É isso. O jogo. Veja bem, ontem Cabo Verde deu uma lição pro mundo e se eu perguntar pra vocês quem é a patrocinadora de uniforme de jogadores de Cabo Verde, ninguém sabe. E eles chocaram o mundo. É uma marca estranha. O resultado, é uma marca principalmente no esquisita, futebol, o melhor marketing do futebol é a vitória. O único marketing que dá certo é quem vence. E principalmente no Brasil, né? Que o segundo não interessa, né? É desprezado. Então, de forma errônea. Eu acho que... eu me recuso a acreditar, Alfredo, juro por Deus, que um cara ou vai ser escalado ou não, ou um jogador não toca a bola pro outro, ou que de repente... Porque um é patrocinado por um, outro é patrocinado por outro, e se existe isso, eu acredito que tá na hora de parar. Mas, Portugal, eu tomei uma dura, Sim. porque assim, a gente em São Paulo era pênalti. Que E a loucura. CBF era pênalti, então a gente recebia o material da pênalti. Só que como eu era FIFA, o material era da Adidas, que inclusive fabricava na Argentina. Então quando eu ia pra Argentina, puta, eu pegava carrinho. Os caras davam tudo que você queria, o que ele queria. E a chuteira era muito melhor a da Adidas na época, muito mais leve que a da pênalti. Eu comecei a usar em São Paulo a da Adidas. Chuteira da Adidas. Eu tomei uma dura. Pô, quem patrocina o Campeonato Paulista, o material da CBF, Copa do Brasil e tal, tem que usar pênalti. Então, assim... Você não podia escolher o seu próprio material de trabalho. Era ruim pra mim, eu ia pro jogo com uma chuteira duro, que hein? era mais pesada, que eu não gostava, tá certo? Incomodava. Que incomodava, porque eu não podia usar Adidas. Então, assim, meio... Essas coisas são bizarras, mas eu acho que não são coisas Aconteceu novas, comigo Aí uma tá situação estragado. nos anos 90. Aí. Eu cobria Anos pelo 90. Estadão São Paulo e o então técnico estava usando no treino Pênalti. uma camisa da Topper. E o São Paulo era pênalti. Aí eu, vendo a coletiva, eu fui perguntar para o José Dias, o então era o diretor de futebol. É dia, gente boa. Eu falei, Dias, sem querer causar nenhuma polêmica, mas o treinador tá com essa camisa da Topper. O que você acha? Não, isso não é possível, não pode. Deu uma confusão muito grande. Ali eu percebi que realmente essa questão de patrocínio é importante nessa veiculação, assim, nessa imagem do clube. Mas a exposição eu também acredito que seja inadmissível, mesmo porque a empresa paga para estar ali e a divulgação eu também exato. concordo. Agora, mexer no critério técnico, você não vai ser convocado ou não vai jogar porque você é de X a E. A exposição concorda, com certeza. ótimo. Mas mexer no critério técnico de uma convocação, de uma capacidade de um atleta devido a isso aí... Acho que a tristeza maior aí é é porque... Eu não sei, eu posso estar sendo poliana aqui, estou romantizando, mas na nossa época, a gente queria ter o uniforme da seleção. Se fosse... Entendeu? A gente queria receber aquela mala com o escrito Brasil atrás, né? A gente queria aquilo. Então, assim... se vai ser A, B, C, D... Era algo mais genuíno, né? A gente não estava nem aí, a gente queria, né?